Dessa vez eu vou falar um pouco sobre robôs humanoides. Então, nós estamos passando por um momento que eu acho que vai ser revolucionário. Quando a gente pensa em automação, a gente pensa num grande galpão escuro, só com máquina trabalhando, construindo carro, construindo, sei lá, barcos, construindo caminhões. Mas, dessa vez, a gente está vendo o surgimento de uma tecnologia muito revolucionária, que são esses robôs humanoides. A gente vê alguns exemplos como o Optimus ou então o da Boston Dynamics, o robô da Boston Dynamics, que é o mais versátil que tem até agora. Tem outras versões também, outras empresas também estão fazendo outros robôs. E, cara, na minha visão isso vai ser revolucionário. Por quê? Quando essa tecnologia já estiver lapidada, estiver aprimorada e trabalhando de uma forma eficiente, como parece que o robô, principalmente da Boston Dynamics, já parece estar apresentando uma boa habilidade ali, né, para trabalhar, parece que, cara, vai ter uma máquina apresentando uma boa performance, é completamente adaptada para a sociedade, porque a gente tem que lembrar que a sociedade que a gente vive foi construída para um bichinho humano ficar nela, sabe? Com dois braços, duas pernas, então as escadas, as ferramentas, as portas, as áreas de trabalho ali foram todos pensados para um ser humano fazer. Você não ter que remodelar tudo isso para uma máquina poder trabalhar, uma máquina já está adaptada para trabalhar ali, é sensacional, porque você elimina muitos custos da automação. E a gente agora vai ter uma máquina cara, porém, à medida que essa demanda vai sendo colocada em grande escala, a gente vai ter um barateamento dessa tecnologia. Eu lembro muito quando foi o caso do Roomba, né, dos robôs aspiradores, quando eu tinha 8 anos e eu via naquelas propagandas não, aqueles, quando eu via naqueles programas, tipo, coisas que vão ter no futuro, e tinha lá robô aspirador, é, máquinas que respondem ao comando de voz, minha lâmpada inteligente, eu consigo, por exemplo, desligar ela com comando de voz. Então, colocar automatização residencial, essas coisas que teremos no futuro, né? Que tinha programas assim antigamente que eu via, né? Ainda deve ter, mas enfim. A gente agora tem os Rumbas, esses robôs aspiradores, baratos, mas eu lembro que quando eu vi isso, eu vi esse disquetinho que limpava a casa, eu falei, nossa, quanto será que custa isso? E, assim, um Rumba bem tranqueira, que não fazia quase nada, não limpava a casa direito, R$ 5.000. Na época era isso. Que eu olhei, isso já deve ter fazendo uns 12 anos, 12 ou mais, acho que até mais. Você tinha um robôzinho ali tranqueira que custava R$ 5.000. Isso é o preço hoje em dia de, assim, esses robôs aspiradores top de linha. Hoje você acha um robô um bom, menos de R$ 1.000, sabe? Um que passa pano na casa, limpa, mapeia com um laser 3D sua casa, menos de R$ 1.000, entende? Assim, foi uma foi uma democratização dessa tecnologia absurda. Conseguir baratear um quinto do valor, isso desconsiderando a inflação, né? Porque não é que custava R$ 5.000 de hoje, custava R$ 5.000 de 15 anos atrás, quando o dólar custava R$ 2, sabe? Então, assim, uma redução de preço absurda, sabe? Você pensar que um robô, assim, como um humano pode vir a sofrer o mesmo processo, é sensacional, porque, de novo, quando a gente pensa em automatização, a gente pensa em grandes fábricas, grande escala, uma grande produção, grandes produtos, mas com a democratização de uma máquina
tão versátil quanto o corpo humano, as automatizações vão poder ser colocadas em escalas menores, vão poder ser barateadas as automatizações em pequenas escalas, pequenas empresas, pequenas produções e coisas que a gente ainda nem sabe. Talvez talvez mais automação agrícola, talvez automação em atendimento ao cliente, automação em pequenas fábricas, talvez, de confeitaria. A gente não viu algo assim, cara, em, sei lá, décadas. É a nova revolução social, sabe? A nova talvez seja um ciclo de automatização único na história. Isso porque você vai pegar assim as pequenas escalas de produção. Uma automação dessa vai ser revolucionária, cara. Pode baratear o preço de muita coisa, sabe? E pode, assim, aumentar a produção mundial em escala, sabe? Então, o que eu tô querendo dizer é, a sociedade, ela foi construída para nós. Criar uma ferramenta tão versátil, tal qual o nosso corpo, vai gerar consequências que a gente ainda não sabe prever, sabe? As aplicações que podem ser utilizadas dessa ferramenta nova, um robô tão adaptado assim quanto o corpo humano, é incrível, cara. As aplicações disso são incríveis. É incrível isso. Então, assim, para que a gente possa ter uma noção, cara, se você pegar como exemplo o Roomba que eu citei, que ele conseguiu, assim, basicamente não só ignorar a inflação, mas cortar em 1/5 o seu valor, sabe? Bruto ali, sem considerar nenhuma inflação, nem câmbio, nem nada. É sensacional, cara. Assim, pensar que daqui 10 anos vamos poder ter um robô aqui limpando a nossa casa, fazendo comida, ajeitando as coisas da casa por, sei lá, 5 mil reais, digamos. Cara, isso, se você é dono de empresa e puder automatizar a sua empresa por, sei lá, 100 mil, você automatiza a empresa toda, cara. E você não precisa pagar salário, férias e tal. E aí você vai criar outros empregos, assim, muito mais... você vai criar outros empregos basicamente com valor agregado maior. Você vai perder toda a demanda de mão de obra, que assim, óbvio que ainda vai existir, mas os empregos que nós podemos ter no futuro vão ser só de mão de obra qualificada, sabe? Tipo de desenhar esses robôs, melhorar a automação, construir fábricas e, sei lá, design, as coisas mais técnicas assim, que é no que o ser humano se destaca, sabe? A gente faz isso, mas, cara, assim, a gente tem exemplos na Revolução Industrial que quando colocava criança para trabalhar, ou mesmo pessoas, enfim, adultas, era cortes o tempo todo, acidentes. O ser humano ele é sensível, sabe? Ele se estressa muito, ele se machuca com facilidade, pega doença, tem que faltar, tá tendo um problema com a filha, problema com a esposa, um problema com a família em geral, e aí não pode trabalhar. Então, assim, você vai eliminar tantos problemas no processo de produção, porque, assim, o processo intelectual, assim, né, que acho que tende a ser o trabalho do futuro, ele não exige pressa, né? As coisas estão funcionando, né? Tá tudo indo bem. Mas, por exemplo, assim, você precisa de uma pessoa para produzir um celular. Se essa pessoa não vai lá, o celular não é produzido. Mas, se o celular está sendo produzido por máquinas, você precisa que aquela pessoa que está por trás ali melhore o processo, dê mais eficiência, desenhe um novo modelo, mas as coisas estão funcionando, elas estão funcionando e cabe ao ser humano melhorar só.
Então, isso é um trabalho que não exige tanta pressa, não exige uma produção constante ali, ou seja, menos estresse, mais qualidade nas coisas que são produzidas, né? E isso pode, assim, cara, só essa tecnologia pode ser completamente revolucionária na nossa sociedade. Estou ficando meio repetitivo, então não vou estender muito o vídeo, mas basicamente é isso, cara. Essa máquina vai gerar uma revolução absurda na sociedade, mas ela vai vir muito cara agora, sabe? Daqui 10 anos ou 20 a gente pode ver ela por um quinto do valor que for lançada agora. Eu já vi especulando aí coisa de 40 mil reais um robô desses, então se você colocasse a mesma coisa que o Roomba, poderia ficar ali entre os 8 mil por aí. Então, mas isso aí é só especulação na internet, essas coisas, então talvez seja bem acessível, principalmente para pequenas empresas, uma automatização sem gerar o malefício de você ter que criar uma linha enorme de produção, robôs enormes super caros, uma manutenção super complicada, sabe? Coisas simples. E você pode revolucionar o trabalho, cara. Você pode criar uma qualidade de vida muito melhor só por essa tecnologia que pode ser revolucionária, sabe? Pode mudar completamente os empregos que a gente tem hoje em dia, pode redefinir tudo. Mas é isso, eu não quero ficar me estendendo muito. Falou.